Boa noite! Oi, pessoal, boa noite! Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus. Hoje é 2 de julho de 2019. Estou aqui hoje para fazer a nossa live, né? A minha de vocês, semanal, que eu sempre faço. E assim, um tema bem diferente dos demais. É um tema que eu sei que tem muita gente com muitas dúvidas, mas que eu tenho certeza que vai auxiliar muita gente aí, que principalmente as mulheres, né, que hoje tem uma falta de tempo incrível. Então, para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia, e atendo na clínica Equilíbrio Nutricional, aqui na Zona Leste, no Tatuapé, mais precisamente na Praça Silvio Romero, todos os dias. Atendo pessoas que querem ter qualidade de vida, que querem ter uma longevidade com mais saúde, né? Com menos doença, fazendo tudo aquilo que desejam fazer, que podem fazer, produzindo, enfim, pondo esse corpo da gente, que é uma máquina, funcionando adequadamente até os últimos dias da nossa vida. É isso que... Oi, Iramar, tudo bem? Então, uma boa noite para todas vocês. Obrigado para quem está chegando. Oi, oi, oi. E hoje a live é sobre congelamento. Por quê? Porque, gente, congelar alimentos é uma técnica muito antiga e extremamente prática e nutricionalmente correta. Então, para a gente fazendo tudo aquilo que eu colocar hoje para vocês adequadamente, usando todas as técnicas adequadas de congelamento, vocês vão preservar todos os nutrientes e vão conseguir consumir um alimento com a mesma qualidade do que sem estar congelado. Então, enquanto a cocção, gente, ela tem perdas, né? Há muito mais perdas de nutrientes, o congelamento não. Ele vai deixar o alimento exatamente com as mesmas características que foi congelado, tá? Então, é por isso que é uma técnica muito usada. E além disso, gente, as férias estão chegando, como eu disse, as mulheres, independente de férias e até não, elas estão cada vez mais sem tempo, mais atribuladas, cheias de coisas para fazer, é filha, é marido, é trabalho, enfim, e você quer comer saudável, né? Como é que eu faço, doutora? Né, Sandra Barbosa? Quero saber em qual embalagem. Então, tem muita coisa pra gente falar. Então, por isso mesmo é que eu resolvi fazer essa live de hoje, tá bom? Então, eu prometo responder a todas vocês, eu vou estar falando porque o conteúdo aqui é bem extenso, e aí a gente vai estar, enfim, trocando algumas ideias juntas, tá bom? Oi, Lucineide, cheguei, Aline, ai que bacana, muita gente chegando aí. Então, gente, em primeiro lugar, alguns cuidados especiais. Eu preciso controlar tempo, temperatura e luz, sempre, de qualquer alimento que eu vou estar congelando, ou cru ou depois do cozimento, certo? Por quê? Porque tempo, temperatura são as duas variáveis mais importantes que a gente tem que controlar para não haver contaminação dos alimentos, ou seja, proliferação de bactérias. As bactérias, elas são oportunistas. Então, se eu tiver alimento, se eu tiver umidade, se eu tiver calor adequado, é tudo que elas precisam para se proliferar. E quando a gente fala em congelamento, eu quero preservar a máxima qualidade do alimento quando eu congelar, para quando eu descongelar ele está do mesmo formato. Agora, se antes eu já fiz uma exposição desse alimento, uma temperatura errada, um tempo errado, ou eu já passei na luz, já ficou muito tempo exposto na luz, principalmente quando cortado, né, que tem maior espaço, superfície que vai entrar essa luz, eu vou fazer uma oxidação desse alimento, eu vou então ter perdas ou ter risco de contaminação, tá? Então, o congelamento, contrário do aquecimento, ele não vai matar bactérias. Ele não vai corrigir essa carga microbiana. Se o alimento for congelado com uma carga microbiana inadequada, já contaminado, uma proliferação maior de bactérias, a hora que vocês descongelarem, ele vai estar no mesmo jeito, contaminado com tudo aquilo. As bactérias só vão ficar congeladas, tá claro? Então, por isso eu tenho que preservar a qualidade antes do congelamento. Então, esse é um dos cuidados especiais que eu quero que vocês entendam. E qual é a pior
temperatura para deixar os alimentos expostos, principalmente os já preparados, é entre 5 e 60 graus, ou seja, a temperatura ambiente é péssima. A grande parte das pessoas que eu conheço, erradamente, elas faziam o seguinte, ou fazem o seguinte: ao invés de eu fazer o alimento, acabei de fazer, eu não vou colocar na minha geladeira, porque a minha geladeira vai estragar, o alimento tá quente e vai baixar muito a temperatura interna da geladeira. Daí então deixa exposta lá na temperatura ambiente para resfriar esse alimento e depois colocar na geladeira ou congelar. Totalmente inadequado, tá? Porque é esse momento que ocorre então a proliferação de bactérias. Tudo bem, gente? Bom, a partir daí a gente tem algumas outras dicas importantes. Primeiro, eu tenho que escolher adequadamente esse alimento, escolher alimentos de qualidade. É importante, por isso que a sazonalidade deve ser sempre respeitada. Eu vou armazenar esses alimentos até o momento de eu prepará-los para o congelamento adequadamente. Vou colocar eles na geladeira, vou colocar num ambiente limpo. Por quê? Porque eu tenho que preservar, como eu falei para vocês, de uma maneira mais correta possível. Eu tenho que fazer, se eu for fazer, não for fazer ele cru, não for congelar ele cru, um pré-preparo adequado. Então eu tenho que fazer uma boa higienização desse alimento, eu tenho que fazer o pré-preparo adequado, cozinhar, ou assar, enfim, ou fazer um ensopado, o que eu for preparar ele adequadamente, ou liquidificar, caso seja um alimento cru. Depois eu vou fazer o porcionamento, para depois então fazer o congelamento, e aí então eu vou estar sempre fazendo um congelamento, mas sempre com uma identificação. Porque a hora que o alimento congelar, ele já perde a visualização. Quem é esse alimento? Então eu preciso estar sempre identificando, colocando ali uma etiqueta que eu vou colocar que data que ele foi congelado, até que data eu posso consumir e quem é aquele alimento. Então é importante essa identificação. E se possível, ter sempre uma listagem dos alimentos congelados que eu tenho ali no freezer, tá? Uma outra coisa importante é a gente fazer a departamentalização no freezer. Para vocês não ficarem com o freezer muito tempo aberto, gente, é importante a gente fazer assim, ó, a parte de cima é a parte que eu tenho sempre mais, a temperatura mais baixa. Então, quem eu vou ter que ter a temperatura mais baixa? Já os alimentos que eu tenho preparados, tá certo? Porque eles já foram passados por manipulação, já passaram por cozimento. Então, tudo que tiver preparado vai na parte de cima. Então, eu vou colocar carne com carne, frango com frango, peixe com peixe, vou colocar o arroz, ou coloco o risoto, ou coloco os grãos, feijão, o molho, tudo que eu for preparando, eu vou separando, identificando e separando isso no meu freezer. Na parte de baixo, eu vou colocar os alimentos crus, mas também vou departamentalizar. Então, frutas com frutas, vegetais com vegetais e assim por diante, tá certo? As polpas, os purês de frutas, tudo eu vou poder congelar. Vocês vão ver que assim, eu vou falar o que não pode congelar, mas são muito poucas coisas que a gente não consegue fazer com congelamento, tá? Então vamos lá, eu já vou falar, Graça, como é que a gente congela arroz. E aí, eu vou, antes de começar a falar dos alimentos especialmente, eu quero falar que utensílios. Bom, o melhor utensílio que tem pra gente usar no congelamento é esse aqui, gente, é o vidro. O vidro é o melhor utensílio pra gente congelar. E sempre esse vidro que tem as tampas hermeticamente fechadas, tá vendo? Assim, e livre nessa tampa aqui de bisfenol A, que é o contaminante pior, um dos piores e mais comuns que são utilizados pelos plásticos, tá? Então, mesmo que eu estou usando um recipiente de vidro, a tampa é plástica, ela tem que ser livre desse bisfenol A. Por quê? Porque a hora que eu vou aquecer, eu vou passar, não no congelamento, mas no aquecimento, eu vou passar esse contaminante do plástico pro alimento, tá? Então, esse é o melhor que eu tenho para mim poder fazer o congelamento. Aí, qual é o segundo que eu posso fazer? É esses daqui, ó, são embalagens plásticas que a gente usa transparentes, elas até podem ser reaproveitadas até 3 vezes, tá? E elas também são livres de bisfenol A, e elas podem tanto ir para o congelamento como para o aquecimento. Repito, podem ser reaproveitadas até 3 vezes, tá bom?
Uma outra coisa que eu uso muito também são o quê? As formas de gelo. Vocês vão ver que dá para congelar muita coisa aqui, coisas líquidas principalmente, que eu quero fazer porcionamento em cubinhos de gelo, eu faço aqui. Né? Hoje mesmo, paciente, mas água de coco, doutora, tem pouca durabilidade, água de coco natural, como é que eu faço? Congela aqui, ó, põe água de coco natural e aí todo dia eu vou pegar 3, 4 pedrinhas dessa, vou colocar na minha garrafinha e vou tomar água de coco natural, com a mesma qualidade que eu estivesse tomando no coco. Desde que eu congele adequadamente. Eu comprei fresca, vou congelar no mesmo dia. No dia seguinte, quem eu congelei nessa forminha, eu posso tanto estar condicionando aqui, como acondicionando aqui, como também fazendo o acondicionamento, gente, nesses saquinhos, ó, tá vendo aqui, ó, esses saquinhos? Pode ser com ziplock ou pode ser esses saquinhos que são próprios também para freezer e são próprios também para geladeiras, tá? Ele só eu não oriento para fazer aquecimento, que eu não gosto de aquecimento aqui, tá? Então, mas para congelar, tudo bem. Se não tem o ziplock, o que vocês vão fazer? Olha aqui, ó, canudinho que não é de plástico. Aí vocês vão colocar o alimento aqui, que vocês já congelaram, a fruta, os cubinhos de gelo, enfim. Aí vão colocar, ó, olha só, gente, quem nunca viu isso? Vai colocar assim, ó, deixa só um pouquinho, tampa com a mão. Lógico que tem extrator de ar também, né? As chiquérrimas tem muitas coisas, tem gente que tem. Mas para quem não tem, é solução prática e que resolve. Aí eu vou chupar o ar, ó. O que eu faço? Eu deixei ele a vácuo, né? Eu tirei o ar, porque lembra que o ar, a umidade, o alimento, eles vão deteriorar o alimento. Então, quanto menos contato com o ar, que eu vou estar tirando o oxigênio para as bactérias proliferar, melhor. Por isso que todo alimento prensado a vácuo tem maior durabilidade, tá? Eu tirei o oxigênio. Aí eu vou fechar direitinho, ou dou um nó, ou eu posso colocar aqueles barbantinhos para fechar. Mas enfim, é importante eu tirar o ar desse saquinho se eu não tenho ziplock. Se eu tenho ziplock, o que eu vou fazendo? Eu vou arrumando aí numa superfície e tirando todo o ar dele para poder então fazer o fechamento adequado. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, ó, tá vendo? É uma cartela de etiquetas adesivas. Isso já tem pronto no mercado, né? Sou suspeita a falar aí, porque tem uma empresa chamada McCollar que já tem isso pronto no mercado. Mas enfim, tem várias lojas aí, papelarias que tem. E aí vocês podem estar colocando essas etiquetas, colocando sempre, identificando o alimento, data de congelamento e data de validade. Tudo bem? Isso é importante. Lembre do que eu tô falando, tudo isso. Tá? Então esses são os principais utensílios que eu vou precisar para fazer o congelamento. E nessa etiqueta eu vou estar colocando tudo isso, a listagem eu já falei e tudo mais. Uma outra coisa importante, gente, jamais eu vou encher demais os potes todos que eu vou congelar. Eu não vou pôr até a tampa, assim, de molho ou de qualquer peixe ensopado, de qualquer alimento preparado. Por quê? Porque a hora que o alimento, ele congela, ele se expande, né? Ele vai aumentar o volume. E aí eu posso correr o risco de, pumba, estourar a tampa, a tampa sair, enfim, estourar o plástico, então não é legal. E aí eu vou ter uma deteriorização desse alimento. Então toda vez que vocês forem congelar, deixa pelo menos um dedinho, não é também para deixar muito espaço para não criar muito ar, mas deixa um dedinho de folga, porque se o alimento se expandir, não vai estourar essa tampa. Isso é importante. E qual é a temperatura correta do freezer? Alguém sabe me dizer? 18 graus, menos 18 graus. Tá? Essa é a temperatura correta de um freezer. Então, vejam lá o freezer de vocês que devem estar mais ou menos dentro dessa temperatura. E sempre separar, como eu falei para vocês, alimentos preparados de alimentos crus. Isso é fundamental. Então, vamos lá, gente. Primeiro alimento a ser congelado. Vamos entender como é que a gente faz o congelamento dos legumes, né, verduras. É muito chato, tem gente que fala assim, meu Deus, limpar legume todo dia, doutora, é muito demorado, e cozinhar, eu não tenho tempo, às vezes deixa de comer, quando for esquecer o alimento no micro-ondas, pode ser
Pode ser, quando aquecer pode ser sem tampa? Não, não pode ser sem tampa. Vocês podem ser, para não ter o risco às vezes de estourar essa tampa aqui, porque não deixaram aquele espaço que eu falei, eu tô respondendo a Simone, tá? Tem tampas adequadas no micro-ondas que você pode colocar por cima, que já tem alguns furos assim. Por quê? Porque daí sai o vapor e não tem problema de estourar. Então, sempre com tampa. Por quê? O calor no micro-ondas tem que manter a umidade do alimento, né? Dar calor úmido para ele. Porque senão vai ressecar o alimento e destrói toda a consistência dele. Fica ruim, tá? Então, sempre com tampa. Até porque começa a espirrar para tudo quanto é lado, suja o micro-ondas, faz uma bagunça. Então, nunca vão descongelar. Mas eu vou falar de descongelamento. Calma, tem muitas coisas. Então, os legumes, gente, como é que eu faço? Os legumes cozidos, eu vou fazer o seguinte, os que dão para ser cozidos: vagem, couve-flor, brócolis, beterraba, cenoura cozida, tudo isso dá para mim congelar. Então eu vou comprar o alimento de boa qualidade, eu vou fazer uma boa higienização nele, eu vou fazer o corte que eu quiser nele, né? E vou fazer um branqueamento. O que é branqueamento? É deixar uma água fervendo e colocar... Oi, Ju, tudo bem? Só não... Oi, Ju, tudo bem? A Juliana tá... Minha filha acabou de entrar. Então, o que eu vou fazer? O branqueamento, eu vou colocar uma panela de água para ferver e vou pegar depois o brócolis, a couve-flor, a vagem, o que eu quiser, que eu for fazer o congelamento, e vou colocar em imersão nessa água fervendo e vou deixar, gente, por 3, 4 minutos no máximo. Então eu vou dar um susto na água quente, né? Daí eu ponho no fogo baixo. Eu não vou cozinhar esse alimento muito, ele tem que ficar bem al dente, bem durinho. Esse é uma grande dica. Por quê? Porque o alimento, quando ele vai ser descongelado, ele já vai ficar mais macio. Se eu congelar demais esses legumes, a hora que eu descongelar, ele vai ficar uma maçaroca. Fica cozido demais, vai passar do ponto e vai ficar ruim. Então, todo alimento congelado, que vai ser congelado e que foi pré-preparado na cocção, no cozimento, ele tem que sempre ser cozido al dente. Isso tá claro para vocês? Então, tanto ele vai ficar mais macio depois do descongelamento, como também uma outra dica: nunca tempere demais todos os alimentos que vocês forem fazer as receitas para congelamento. Por quê? Porque o congelamento também acentua bem mais os temperos. Então eu vou pôr sempre para menos sal, para menos gordura, para menos pimenta, para tudo eu vou usar menos, porque o sabor vai se acentuar demais e aí ninguém consegue comer, tá? Então essas duas dicas são muito importantes. Então todos os legumes que forem ser cozidos, eu posso fazer o branqueamento e aí depois de 3 minutos no máximo fazendo o branqueamento, eu vou pegar uma bacia com gelo e vou escorrer essa água quente. Vou colocar esse alimento já escorrido da água quente num escorredor de pia, escorri ele, e aí eu posso pegar o próprio escorredor de pia e colocar nesse balde, nessa bacia com gelo. Por quê? Porque eu vou fazer um resfriamento rápido. Então o branqueamento nada mais é do que um aquecimento rápido com resfriamento rápido. A hora que eu fiz o resfriamento rápido, o alimento ele parou de cozinhar. Eu estagnei a cocção. E aí, com isso, eu vou preservar o mesmo grau de cozimento, de dureza daquele alimento. Fiz esse resfriamento rápido, o que acontece? Ele também vai ficar menos exposto na temperatura, aí ele já tá frio, aí eu vou ver onde eu vou querer congelar. Eu quero colocar o brócolis no saquinho, já na porção que eu vou descongelar. Não é para pôr um saco cheio desse e ficar toda hora rasgando, deixando o saco rasgado no freezer e tirando um pouquinho de cada vez, tá? Não tá correto. Ou vocês podem, ou então, esses potes aqui, gente, tem de todos os tamanhos. Já compra no tamanho certo, porque já fica muito mais fácil de vocês estarem porcionando os legumes, tá? Aqui, ó, da mesma maneira, eu posso pôr em vidrinhos. Hoje tem
tipo umas tigelinhas pequenininhas que são uma graça, com tampinha, posso colocar dessa forma, tá? Então, esses todos legumes eu posso congelando nesse formato que eu falei para vocês. O que eu posso também fazer é congelar os sucos de vegetais. Por exemplo, suco verde, gente. Tem gente aqui que não consegue ficar fazendo suco verde todo dia, levanta às 6, 6:30 da manhã e vai tomar um suco detox, suco verde, suco de couve, e aí fala, e aí doutora, como é que eu faço? O que eu ensino? Dou a receita do suco, aí como é líquido, ela vai congelar nas forminhas, e aí todo dia ela tira 2, 3 forminhas, 2, 3 cubinhos de gelo, né? Ela vai, quer dizer, descongela, lógico, depois de congelado, põe nos saquinhos ou põe nesses potes e aí ela vai pegar 4 cubinhos de gelo para poder tomar todo dia de manhã. Doutora, posso fazer o mesmo procedendo para o milho? Calma que eu já vou falar do milho para você. Aí, dos grãos, né? De uma maneira geral. Aí, vamos lá. Aqui, peraí, quem que tá aqui? Que falou? Tô aqui, doutora Cláudia. Aqui, doutora Cláudia. Ah, tá. Oi, Cláudia, tudo bem? Aí, Silene, tem bastante gente, hein? Aí, olha só. Então, legumes eu posso estar congelando todos, posso fazer o suco de vegetais e posso também fazer, gente, que mais além dos sucos? Vamos pensar, 0 a 4 graus, já falei. Uma outra coisa importante. Antes de vocês congelarem os legumes, é legal também vocês secarem bem ele. Eu falei que a umidade, quando ele vai também fazer uma deterioração mais rápida, então eu tenho que secar bem. Sabe papel toalha? Às vezes eu até seco eles, coloco, depois de fazer o resfriamento, estende o papel toalha na bancada, na pia, e aí vocês secam ele bem, e aí vocês vão fazer o congelamento deles. Se vocês quiserem também, uma outra maneira é colocar eles para eles ficarem bem durinhos também, pode colocar numa forma, tá? Os vegetais, separadinhos um a um, aí eles vão ficar durinhos no freezer por 3 horas, 4 horas. Daí quando eles estiverem mais durinhos, aí eu acomodo eles no porcionamento nas vasilhas que vocês querem. Também pode ser feito dessa maneira que tá correta, porque ele vai ficar congelado só sem estar tampado nem nada por muito pouco tempo. Mas não esqueçam de secar bem para não criar essa umidade, esse vapor, enfim. Quanto menos água ele tiver, mais durabilidade. E em torno, gente, de 1 ano dura 12 meses em médias, se vocês fizerem toda essa técnica correta, os legumes no congelamento. De maneira adequada, preservando todas as qualidades que vocês podem imaginar. Uma outra coisa que não vai poder, eu falei legumes. Agora, o que não pode ser congelado são as folhas. Então, folhas, porque tem muita água. Todo alimento que tem muita água, ele não é legal pra gente poder congelar. Então, eu não vou congelar alface, rúcula, agrião, escarola, esquece, couve, porque tem muita água. A hora que eu for descongelar, isso não vai dar pra me fazer salada nenhuma. A menos que, por exemplo, eu vá congelar esses vegetais picados, mas eu tenha a intenção de fazer uma sopa com eles, por exemplo. Ou fazer uma torta com eles. Né? Mas se eu quiser eles crocantes, como eu vou comer na salada, esquece, porque não vai dar certo eu congelar as folhas, os folhosos, tá? Que fique bem claro isso. Agora, com relação às frutas a gente também vai considerar a qualidade das frutas, fazer a higienização correta, vai fazer ela estar no ponto, né? Aquela fruta que não é nem muito madura, nem já passou do ponto. Já passou do ponto, a gente pode fazer uma outra técnica aqui de congelamento que fica legal também. Mas as frutas geralmente as frutas que são descascadas tem que ser já congeladas descascadas, tipo o abacate, o abacaxi, lógico, melão. Ou então eu posso fazer com casca, se eu quiser fazer, por exemplo, a maçã, a pera. Essas frutas que quando eu abro, quando eu parto, tem oxidação, elas vão sofrer uma oxidação, eu posso pingar umas gotinhas de limão para evitar a oxidação e não ficarem pretas mesmo durante o congelamento. Até eu fazer toast desse manipulado, eu vou cortar ela, eu vou colocar ela armazenar, enfim, até colocar no freezer, ela ficar congelada. Então pode ocorrer uma oxidação e ela escurecer. Então, para que evite isso, a gente vai pingar umas gotinhas de limão. Tá? Vamos tirar o caroço das frutas que tem caroço e vamos tirar as cascas das frutas que tem que ser descascadas.
vou porcionar e vou também depois tá congelando todas as frutas, tá? Da mesma forma que eu falei para vocês dos vegetais, por exemplo, o abacate. Uma fruta, como é que eu congelo o abacate? É uma fruta que, geralmente, quando você compra, parece que amadurece tudo de uma vez só. Ou ela tá toda dura, ou ela tá toda madura, todo maduro. Daí o paciente, mas é só eu que como, a quantidade é pouca, como é que eu faço, doutora? Então, descascou o abacate, ele já tá no ponto, eu porcionei nas quantidades devidas que eu vou consumir a cada dia, pus numa bandeja, ele endureceu. A partir do endurecimento, eu vou tirar com uma espátula para não machucar as porções e vou então acondicionar nesses potes que vocês viram aqui. Aí todo dia eu vou pegar um pedaço, uma porção e vou fazer o que, gente? Ou eu vou fazer um shake, ou vou fazer uma vitamina, ou então, se eu quiser comer essa fruta in natura, seja qual for ela que eu congelar, eu vou ter que comer ela mais congeladinha. Por quê? Porque qualquer fruta, gente, por menos água que ela tem uma quantidade de água, né? Tirando as exceções aí, a banana, o abacate, então a consistência vai ficar um pouco ruim. Então eu vou ter que comer, se eu quiser ela comer in natura, por exemplo, um melão in natura, congelei e quero comer o melão, não vou bater, não vou usar receita nem nada. Então eu tenho que comer ele meio congeladinho, abacate meio congeladinho, a banana meio congeladinho. Agora, se eu for usar para fazer vitamina, shake ou em receita, ou purê, ou mousse, aí tudo bem. Eu posso deixar ela descongelar toda e usar para onde eu for usar. Mas aí ela é batida, tá certo? Então as frutas a gente faz desse formato que eu falei para vocês. Dá para congelar todas as frutas e aí a gente preservando todas essas dicas, né? Uma outra maneira que eu uso muito é fazer os sucos, por exemplo, é tempo de maracujá, ou é tempo de acerola, ou eu não quero ficar fazendo toda hora, tipo, bate o maracujá e coa ele, vou fazer um pouquinho de suco, então é aquela sujeira toda na cozinha, enfim, não é isso que eu quero. Eu quero simplesmente pegar lá meus cubinhos de maracujá, meus cubinhos de acerola e bater lá no meu shake, ou fazer o suco para meu filho, para meu neto, enfim, alguma coisa assim. Então eu vou comprar uma quantidade maior, eu vou bater no liquidificador, tudo isso, tudo higienizado. Daí eu vou fazer, então, colocar, como é líquido, nas forminhas de gelo, vou deixar virar gelo, né, endurecer, e aí então eu vou guardar em saquinhos ou nos potes todas as polpas que eu quiser, porque daí fica super fácil para mim poder fazer o que eu quero com aquela polpa. Da mesma forma, se eu quiser um purê de fruta, eu quero fazer um purê de manga, por exemplo, que é uma fruta que dá para fazer mais purê. Eu vou bater a manga, vou deixar com menos água na consistência de purê e vou fazer do mesmo formato. Vou congelar, mas daí, gente, sempre assim. A menos que vocês tenham potinhos muito pequenos e vai só congelar aquela quantidade, tá? E de 4 a 6 meses duram as frutas. Pode também ser congelado as frutas em calda, dá para congelar. Pode fazer a calda, tipo uma compota de maçã, de pera e congelar. Não tem problema nenhum, porque vocês vão já colocar o adoçante especial, vão colocar já gotinha de limão para não oxidar, vão colocar canela, o cravo e vai colocar a fruta com um pouco da calda, deixando aquele espaço e congelar, etiquetar e congelar. Também dá para fazer perfeitamente. Então, fruta, gente, não é desculpa. A gente pode congelar todas as frutas, sem exceção de nenhuma fruta, tá? Só lembrando da questão da consistência, que às vezes não fica tão bacana quanto mais água tiver a fruta. Por exemplo, melancia. Posso congelar, doutora? Pode, só que você vai ter que bater suco de melancia, né? Porque não tem outra maneira. Ou então você vai fazer a polpa de melancia batida e vai usar então já ela congelada e bater no liquidificador, ela vai descongelar na hora, tá? Porque se eu quiser comer a melancia depois de descongelada, fica uma caca, fica muito ruim. Tudo bem, gente? Agora vamos partir para na forma de purê de compota, elas duram um pouquinho mais, até 1 ano dá para durar. No outro formato de fruta in natura, a gente faz no máximo de 4 a 6 meses. Anotem tudo isso, embora vai ficar gravado isso para vocês, tá? Arroz e feijão. Chegamos no prato principal aí do brasileiro, que eu sei que não pode faltar. Na casa de muita gente é o trivial, é o arroz e feijão. Bom, o que orienta? Dá para congelar, doutora? Lógico que dá.
Como é que vocês vão fazer? Lembrando, arroz, quando eu quero congelar, eu vou cozinhar al dente, sempre um ponto abaixo. Então ele vai ficar mais durinho, tá? Não vou usar tanto tempero, vou fazer o resfriamento rápido, vou porcionar, não vou encher demais o frasco, né, o utensílio, vou etiquetar. E aí, quando eu quero descongelar, o que eu vou fazer? Vocês vão poder saber descongelar o arroz com a própria, o micro-ondas, por exemplo, ou a vapor. Vocês vão ver como fica o arroz, fica perfeito. No vapor, então, é maravilhoso vocês fazerem o descongelamento, porque vai dar umidade, se não dá umidade pro arroz, porque ele vai ficar como se vocês tivessem feito naquela mesma hora, tá? No ponto certinho do arroz. Então, arroz é muito fácil. Grãos, tipo feijão, ervilha, lentilha e grão de bico, eu aconselho sempre fazer o cozimento dele e congelamento sem tempero, ele vai ter uma durabilidade maior. Então, feijão, ervilha, todos esses grãos, às vezes a pessoa fica com preguiça de fazer eles, porque, minha doutora, cozinhar só um pouquinho, só eu como, tarará. Então já faz uma panela de pressão, lembrando daquele pré-preparo, deixar ele de molho de véspera, né, lavar bem para tirar aquelas substâncias antinutricionais, né, e diminuir os gases. Aí eu vou cozinhar al dente, não vou temperar e vou fazer o congelamento. Porcionado, vou resfriar, vou porcionar e vou fazer o congelamento. Lembrando que como ele é líquido, ele vai expandir muito, eu vou ter que deixar um espaço um pouquinho maior. Se eu quiser congelar o feijão já temperado, a durabilidade dele é 1 semana no máximo, tá? Mas eu não aconselho, porque o feijão temperado, gente, ele vai passar agora, depois de cozinhar, você não tem que refogar com alho, cebola, então ele vai cozinhar mais. A hora que eu refogo, eu tô pondo calor, ele vai ter um maior cozimento. E aí, se você for congelar esse grão já nesse estágio de cozimento, a hora que você descongelar, ele vai ficar aquela papa, que grande parte não gosta por causa justamente de ultrapassar esse cozimento. Então eu aconselho não temperar o feijão, ervilha, lentilha, grão de bico e fazer o congelamento deles desse formato, só al dente. E depois então na hora vocês fazem o refogado, tá? Um mês mais ou menos, de 1 a 3 meses dura o grão, né? A mesma coisa o cereal, que é o arroz. Então, os grãos e cereais em torno de 3 meses, tranquilo no congelador, se for temperado 1 semana só. O milho também segue as mesmas características do arroz, tá? Eu vou cozinhar ele al dente, comprar espiga, cozinhar al dente e aí eu vou fazer o resfriamento, escorrer bem a água, deixar bem sequinho, para daí então eu fazer o porcionamento e o congelamento. Se eu quiser congelar alguma coisa em lata, gente, jamais congelar. Se eu comprei, por exemplo, um milho, uma ervilha em lata, eu tiro daquela lata, lavo bem, escorro bem, tiro muita umidade, seco bem ele, porciono, coloco no vidrinho para poder então congelar, certo? Nunca e jamais em lata, pelo amor de Deus. Agora, falando das carnes, nossa, eu tenho que falar rápido. Falando das carnes, frango, peixes, as proteínas animais, sempre assim, elas nunca devem ser temperadas. Quando eu vou fazer o congelamento dessas proteínas, eu tenho que comprar fresca, a carne, o frango, o peixe, fazer o porcionamento. Aí eu quero fazer de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, ou 1 a 1, não sei. Aí eu vou fazer eu posso pôr no PVC, ou filme plástico também, para ficar com menos ar possível. Posso embrulhar cada um deles porcionado, sem tempero, no filme plástico, etiqueto, a data, tudo bonitinho e vou colocar no freezer. Carne com carne, frango com carne, tudo que é isso que eu tô falando é cru, tá? Quando a carne é maior, ela tem uma durabilidade, uma peça de carne, ela tem uma durabilidade maior, né? Quando a carne é picada, a durabilidade é menor. Então, carne moída, 3 meses. Se ela é picada, tipo carne de panela, carne em cubos, de 4 a 6 meses. E até 8, 1 ano, as peças de carne maiores, tá? Dá para ficar isso no freezer. As aves, os frangos, também da mesma maneira, mas duram em torno de 9 meses, um pouco menos. Os peixe é durabilidade também menor, menos que o frango também. Quando o peixe é gordo, a durabilidade é menor ainda, né? É em torno de, no máximo, gente,
6 meses, e peixe assim, de 3 a 6 meses no máximo que eu vou deixar ele no congelamento, né? Não deixo mais do que isso. Então, peixe de 3 a 6 meses, o frango 9 meses, a carne, quanto maior, dá para mim ter uma durabilidade maior, até 9 meses, 1 ano, e se for picada em cubos de 3 a 4 meses. Tudo bem, gente? Entendido isso? Agora, sopas, vamos começar a falar sobre os cozidos, né? Como é que eu posso pensar dos cozidos? Se eu for fazer carne, frango, peixe, cozidos, que são preparações à base, são receitas já, no máximo 3 meses. Essas quantidades que eu falei de durabilidade, é tudo dessas proteínas cruas, tá? Fez a receita, 3 meses no máximo de validade, tudo bem? Partindo para sopas. Sopas é uma coisa bárbara pra gente congelar, funciona super bem, agora vem frio. Vamos lá, sopa é prática, porque não dá pra fazer um pouquinho de sopa, sempre a gente faz muita sopa. Junta isso com aquilo com o outro, quando vai ver, deu um caldeirão grande, né? Então é muito, muito legal. Compra os vegetais todos com qualidade, bacana, higieniza, pica. É o frango, é o tomate, a cebola, a cenoura, tudo que vocês vão colocar lá na sopa. Aí fez o cozimento sempre mais al dente. E aí então eu vou fazer o resfriamento rápido, né, o porcionamento e vou etiquetar. O que eu não aconselho ir para sopas, gente, para congelar? Eu não ponho folhas picadas, né? Então tipo assim, eu fiz uma sopa em pedacinho, em corte juliana, não bati nada. Então os legumes tranquilos, eu posso colocar em pedaço. Agora, se eu for colocar couve picada, escarola picada, eu deixo para colocar isso depois que eu descongelar. Senão vai desfazer toda essa folha, vai ficar uma nhaca, ficar ruim quando eu descongelo. Não coloco macarrão, de jeito nenhum, não dá para colocar também o macarrão, né? Por quê? Porque também ele fica ruim, a consistência fica ruim. E eu também não coloco muito batata, mandioca, mandioquinha, essas coisas também eu não coloco quando eu vou congelar a sopa, esse tipo de carboidratos. E vou explicar por quê, ela fica meio babenta, né? Parece. Então, sopas, o restante dá pra gente fazer todos os legumes, enfim, as proteínas, dá pra colocar bem. Se eu também quiser fazer o ovo estalado, eu também não vou usar o ovo estalado antes do congelamento, eu vou usar depois que eu descongelar, descongelo a sopa, estalo o ovo, aí dá pra fazer assim. Tá? E as sopas, elas têm uma durabilidade muito legal também, em torno de 3 meses dá pra você ficar perfeita a sopa, tá? É uma das coisas que eu mais congelo e mais ensino a congelar. Uma coisa legal também que dá pra vocês fazerem, né? Como eu falei dos tubérculos que eu não uso muito pra deixar na sopa já congelada, vocês podem fazer purês. As batatas, por exemplo, a Juliana tá me falando, mãe, batata não, a batata crua não, mandioca também eu não ponho crua, nem ela só cozida, não dá pra gente fazer assim. Mas se vocês fizerem na forma de purê, dá pra fazer sim um congelamento, tanto da batata como mandioquinha, como batata doce, como mandioca. Então a gente consegue fazer dos tubérculos, do inhame, purês, congelar purês. Aí vocês vão cozinhar esses tubérculos, vão amassar, espremer, vão colocar azeite de oliva, vão colocar um pouquinho do sal, que já sabe que não pode temperar demais, e um pouquinho de ou água ou alguma bebida vegetal, porque vocês sabem que eu não uso leite, ok? E aí, desse formato, a gente consegue fazer o purê, vai fazer ele com uma consistência mais grossa, mais densa, mais consistente, porque já sabe que depois vai dar uma amolecida. Aí dá pra fazer o purê. E a gente pode até fazer os purês, nessas forminhas aqui dá pra fazer, ou então em vasilhas pequenininhas, como eu falei dos cremes de fruta, tá? Outra coisa que dá pra congelar são os molhos. Molho de tomate demora pra caramba pra fazer, tem que ficar apurando. Então é muito bacana a gente fazer os molhos aí e também acondicionar, mas sempre em vidro. Porque em outras vasilhas de plástico vão manchar tudo, então não vale a pena a gente fazer, tá? Outras coisas que dão, bolos, pães, tudo isso eu posso fazer, porcionar e congelar tranquilamente, gente. Aí eu embrulho no PVC, né? Então eu embrulho 1 a 1 no PVC, os muffins. Então fica ótimo, perfeito, dá pra gente congelar tudo isso pronto. O que não pode congelar então, gente? Isso tudo dá, né, pra vocês congelarem. Eu falei a maioria, os mais comuns.
O que não dá são as folhas, que estão cheias de água. Eu já falei para vocês que vai ficar muito ruim depois que descongelar, a menos que vocês usarem no formato de sopas, né? Eu também não vou congelar, em hipótese nenhuma, uma carne que já foi descongelada. Isso nunca. Nenhuma preparação que foi congelada não pode descongelar e congelar outra vez, tá? Isso é ruim, porque vocês vão comprometer a segurança alimentar desse alimento. Massa também não congelo cozida, né? A não ser que vocês vão fazer tipo uma lasanha. Fiz uma lasanha, então tinha lá o queijo, que eu vou falar pra vocês, molho, carne, tarará. Aí ela fica boa, só não deixa ela muito úmida, porque se ficar muito úmida também fica ruim para descongelar, vai aguar demais. E deixa sempre essa massa al dente, tá? A massa então cozida eu não uso, tipo macarrão, espaguete normal, sem recheio nenhum, só cozido, ele fica horrível depois que você descongela. Café também a gente não congela, que ele seca muito. Ovos, de jeito algum, né? Ovos com casca, por exemplo, não pode porque ele estoura dentro do freezer, né? Se eu quiser congelar a gema, eu posso bater essa gema, pôr uma pitada de sal ou de açúcar, daí eu posso congelar. E claro, em hipótese nenhuma que ela fica borrachuda. Iogurtes e laticínios também não, porque eles vão decantar, fica muito ruim, é muito líquido também, eu não congelo, não oriento. Congelamento. E os queijos, só se for queijo mais curado, mais maturado, porque queijo fresco também fica um desastre depois do descongelamento. Molhos que são engrossados, espessados, com amido, com farinhas, também não ficam legais depois do descongelamento, não aconselho. Nunca congelar e descongelar e voltar a congelar os sorvetes, porque também a consistência fica muito comprometida. E refeições que já foram aquecidas de uma maneira geral, porque da mesma forma que as carnes, compromete muito a segurança alimentar, porque descongelou, ele já pode ter tido uma contaminação, aí eu vou congelar outra vez, vou congelar contaminado, tá? Então não vale a pena. E como que eu faço o descongelamento, gente? Tô falando rápido aqui, porque eu já tô com pouco tempo, né, pra falar. O descongelamento, jamais em temperatura ambiente, jamais em cima da pia. O ideal é vocês pegarem planejamento, gente. O que eu vou fazer amanhã? Eu vou usar um molho, eu vou usar essa carne, eu vou usar esse legume, o que eu quiser montando meu cardápio, eu vou colocar na geladeira. Coloquei na geladeira, o dia seguinte já tá praticamente já descongelada. Aí então eu vou rapidamente pré-preparar, ou enfim, até o momento de eu servir e finalizar aquele prato, ele tem que ficar na geladeira, até ele ir para o aquecimento de fato e ser servido, tá? Então preservem sempre a refrigeração do alimento que esteve congelado, porque vocês preservando essa refrigeração, né, em torno de menos 4 graus, que deve estar a geladeira de vocês, vocês vão manter as qualidades do alimento. Outra maneira de eu descongelar é eu levar direto então esse alimento pro fogão, pro fogo, que pode ser a vapor, né? Fazer então, eu ponho uma panela com água e ponho ele em cima e ele vai descongelando, bacana. Ou então eu ponho no fogo direto, no fogo baixo e tampado, pode ser feito assim. Ou então eu posso pôr no forno, também dá para ser assim. Ou então eu posso pôr no micro-ondas. Micro-ondas tem uma tecla descongelar. Todo mundo sabe o que eu tô falando? Oi, Simone, olha que tem um monte de gente aqui, hein? Eu vou responder aí, vou passar depois todas as perguntas, porque vocês viram que o conteúdo é enorme, né, dessa live, e eu queria falar tudo isso pra vocês, pra depois vocês escutarem, verem novamente, né, enfim, aí pra não perder nada, tá? Oi, Cleide! Aí, Sandra Barbosa, amo você. Opa! E aí, o micro-ondas tem aquela tecla descongelar. Aí vocês podem colocar no micro-ondas nesses recipientes que vocês levaram ao freezer. E aí, como eu falei pra vocês, quando esse recipiente aqui, ó, eu nem coloco ele com esta tampa. Eu tiro, põe aquela outra que tem furinhos, que senão, ó, estoura, estraga toda a tampa, ela começa a ficar amolecer, perde esse fechamento dela que é hermético. E aí eu coloco aquela tampa e vou descongelando. Às vezes eu posso dar uma prévia no descongelamento do micro-ondas e depois levar pro fogo, né? Pra dar uma rapidez. Ou pro forno, né? Por exemplo, eu vou congelar uma torta. A torta tem a massa, ela tem aquela consistência crocante. Às vezes eu ponho ela no micro-ondas, no descongelar, depois vai pro forno, porque
porque daí no forno eu consigo adquirir novamente aquela crocância que foi feita durante o preparo inicial, antes do congelamento, tá certo? Então, tipo, pães, eu também faço assim, descongela e vai pro forno. Então, tudo isso, gente, tem que ser uma coisa rápida. Não é para ficar em cima da pia, aquele alimento que já foi cozido, principalmente, que já foi feito preparo, aí eu vou descongelar na pia. Tem muita gente que cru mesmo, às vezes, é rápido. Eu quero fazer, é rápido, tirei do freezer, lembrei agora, põe debaixo da água, na torneira, ou põe uma vasilha de água e põe o alimento lá dentro. Então, forçar o descongelamento vai perder nutriente. Vai perder consistência, vai ficar uma borracha, vai tirar o sumo do alimento, o gosto do alimento, vocês vão estragar todo o sabor e as propriedades que a gente chama organolépticas dos alimentos, que é o sabor, a consistência, a coloração dos alimentos, o cheiro, né? Então tudo isso tem que ser preservado. Para preservar, a gente tem que usar todas essas dicas que eu acabei de falar isso para vocês, tá? Agora sim eu vou responder as perguntas. Opa, falei pra caramba hoje, né, gente? Tô parecendo uma vitrola, né? Angélica, entram aqui, olha só quanta gente. Cláudia, escuta, eu queria saber quais dúvidas que você... Ai, não, volta, que eu fiz, agora dancei. Acenar, eu preciso saber voltar. Não. Oi, gente. Oi, gente. Aqui, ó. Aqui. Qual o tempo ideal entre o preparo e o congelamento? O mais rápido possível, viu, Arlene? Então, eu preparei o alimento, tá? Tá pronto, eu vou resfriar ele o mais rápido possível, né, em torno de até 10 minutos, 6 minutos, enfim, quanto mais rápido. Por isso que é legal vocês já porcionarem, pôr uma vasilha grande com gelo para ter esse tempo rápido, né, de resfriamento, para então a gente porcionar, tampar e já pôr, etiquetar e pôr no congelamento. Não fique mais do que 10, 15 minutos com esse alimento ali, ó, na temperatura ambiente, tá? Isso é ruim, então resfrie rápido. Por isso que o tempo é o menor possível, a gente tem que correr quanto tempo. Então é pegar aquele dia e destinar para fazer isso. Eu vou fazer o congelamento de molho, faz molho. Sopa, o dia do congelamento de grãos, é o grão. De legumes, já compra bastante legumes, higieniza, frutas. Nós temos que ter planejamento, organização, viu? Porque senão nada vai rolar na nossa vida e depois vocês ficam só chorando que não dá tempo. Dá tempo sim, precisa ter organização. Tem que usar um fim de semana, enfim. Posso guardar o alimento quente? Não. Vocês têm que sempre resfriar para depois guardar, né? Porque senão vocês vão baixar muito a temperatura do freezer e o que está lá dentro, também vai ter comprometimento. Então, faz o resfriamento fora. Se tiver com muita pressa ali para fazer, vai para a geladeira, que a geladeira tá resfriada, e aí então resfria na geladeira para depois então tá na temperatura correta, caso vocês não consigam fazer o resfriamento com gelo, e aí então vai pro freezer, tá bom? Não pode guardar alimento quente, e até porque ele vai criar vapor, isso é ruim, tá? Marcelo, oi. Gente, eu acho que eu falei tudo. Quem mais tem aqui, ó? Que eu tô acenando. Vamos lá. Senão vai estourar minha live aqui. Ela vai ficar no ar por 24 horas. Doutora, gostaria de saber se dá para congelar abacate. Sim, falei. Você porciona e congela, fica excelente. Eu congelo direto abacate. Eu congelo cubinhos de caldo de legumes, também é legal. Fiz bastante legumes, faço cebola, alho, tomate, salsão. Então eu bato tudo isso, resfrio, porciono nesses cubinhos aqui, ó, e vai ser o meu caldo de carne, meu caldo de legumes, e aí eu uso para fazer arroz. Eu já mostrei isso para vocês, né? Acho que tem até post sobre isso. Mas dá para congelar abacate, sim. Só que lembra que eu falei, né? Você, ao descongelar, deixa ele al dente ou então bata, que daí batendo não vai aparecer em nada que ele estava congelado. Quero saber em qual embalagem, vidro ou plástico. Eu já falei para vocês, eu acho que eu já falei tudo. Gente, quem não me perguntou, ou quem eu não vi a pergunta,
vocês podem me mandar no meu direct que eu vou responder, né, em particular para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Tem muita coisa para falar sobre o congelamento. Eu falei as principais coisas, as durabilidades. Então por isso que essa live vai ficar gravada para vocês anotarem, quem não anotou. Mas repito, o congelamento é uma técnica culinária que não vai estragar nada, tá? Desde que vocês façam esse congelamento de uma maneira adequada, com todas essas dicas que eu falei para vocês. E aí vocês vão ganhar mais tempo na cozinha de vocês, vão se deter em coisas que vocês possam estar fazendo no momento de estar fazendo toda hora picar, cozinhar, todo aquele preparo. Agora é só cozinha de montagem, descongelou, aqueceu, temperou, pôs o azeite, sal, pronto. E tá comendo de uma forma saudável. Essa foi a intenção da live, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. E amanhã provavelmente já deve também estar no canal do YouTube da Clínica Equilíbrio Nutricional. Tá, gente? Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Um bom mês de julho pra vocês, né? Que a gente só tá no comecinho. Tchau, até mais.